Acordo cedo, coração cansado, mas ouço a voz que vem do alto. Entre o silêncio e o sol da manhã, te encontro aqui na mesa de comunhão. Enquanto a água esquenta, a alma se aquece. Teu Espírito vem, me fortalece. Com café em Deus, respiro a graça, descanso em Ti. A cada porção Teu amor me invade, e o dia começa com Tua verdade. Não é só aroma, é comunhão. Teu amor desce como unção. Palavras doces mais que o mel. Tua presença é meu céu no papel. O vapor sobe, minha fé também. Começo o dia dizendo amém. Com café em Deus, respiro a graça, descanso em Ti. A cada porção Teu amor me invade, e o dia começa com Tua verdade. Com Jesus à mesa, tudo faz sentido. Café em Deus, meu abrigo preferido. Shalom, shalom, graça e paz, a paz de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo exceda todo entendimento e todo o coração. Estamos aqui por graça e misericórdia de Deus, mas nesse devocional, Café em Deus. E vamos dar continuidade nesse devocional, nesse propósito, de Gênesis a Apocalipse. E hoje vamos estar lendo Gênesis 50, Salmo 50 e Mateus 26. Bora lá? Gênesis 50, o último capítulo desse livro, Gênesis, diz o seguinte: José atirou-se sobre seu pai, chorando sobre ele e o beijou. Em seguida deu ordens aos médicos que estavam no seu serviço, que embalsamassem seu pai Israel. E eles embalsamaram. Levaram 40 dias completos, pois esse era o tempo para o embalsamento. E os egípcios choravam sua morte 70 dias. Passados os dias de luto, José disse à corte do faraó: se posso contar com a bondade de vocês, falem com o faraó em meu favor. Digam-lhe que meu pai fez prestar-me o seguinte juramento: estou à beira da morte. Sepulte-me no túmulo que preparei para mim na terra de Canaã. Agora, pois, peçam-lhe que me permita partir a sepultar meu pai. Logo depois voltarei. Respondeu o faraó: vá e faça o sepultamento de seu pai, como este o fez jurar. Então José partiu para sepultar seu pai. Com ele foram todos os conselheiros do faraó, as autoridades da corte e todas as autoridades do Egito, e além deles todos os da família de José, os seus irmãos e todos os da casa de seu pai. Somente as crianças, as ovelhas e os bois foram deixados em Gosém. Carruagem e cavaleiros também o acompanharam. A comitiva era imensa.
Chegando à eira de Atade, perto de Jordão, lamentaram-se em alta voz, com grande amargura. E ali José guardou 7 dias de pranto, pela morte do seu pai. Quando os cananeus que lá habitavam viram aquele pranto na eira de Atade, disseram: os egípcios estão celebrando uma cerimônia de luto solene. Por essa razão, aquele lugar próximo ao Jordão foi chamado de Abel-Mitzraim. Assim fizeram os filhos de Jacó o que estes lhe haviam ordenado. Levaram-no à terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, perto de Manre, que com o campo Abraão tinha comprado de Efron, o etita, para que lhe servisse de propriedade para a sepultura. Depois de sepultar seu pai, José voltou ao Egito com seus irmãos e com todos os demais o que tinham acompanhado. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados dos seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do teu Deus, do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhe disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejam o mal contra mim, mas Deus tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhe falou amavelmente. José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai. Viveu 110 anos e viu a terceira geração dos seus filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus os filhos de Malquim, filho de Manassés. Antes de morrer, José disse aos seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e o tirará desta terra, levando para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhe: quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos e depois de embalsamado foi colocado num sarcófago no Egito. E aqui se finaliza, né, a história de José. Eu falei que ao final dessa história de José eu ia fazer uma aplicação sobre a vida de José, sobre quem José e sobre para quem José aponta. E por muitas das vezes, nós com o nosso pensamento materialista, nós com o nosso pensamento egocêntrico, antropocêntrico, nós pegamos o texto, a história de José e aplicamos para a nossa vida. Que José se remete a nós, que José aponta para nós, que nós somos traídos pelos nossos irmãos, que fomos lançados no buraco, que fomos vendidos pelos nossos irmãos, vendidos ao faraó como escravo, que no Egito fomos presos, estavam na prisão, mas Deus abençoou, Deus colocou na alta patente, reconheceu. Quando nós lemos a história de José, por ser uma história tão linda e que Deus operou tantas coisas, usou do mal dos irmãos para fazer o bem para a própria família, para o próprio povo hebreus. Nós pegamos o texto, essa história de José, e aplicamos para mim, nos aplicamos para nós, né, para mim e para você, falando que José aponta para você.
Assim como José foi governador, assim você também será. Assim como José foi lançado na prisão como escravo, injustamente você também está sendo lançado na prisão. Mas Deus vai te abençoar, Deus vai isso, Deus assim, assim como fez com José. Mas essa aplicação é completamente errada. Porque em momento nenhum a Bíblia aponta essas histórias proféticas para mim e para você. A Bíblia, em momento algum, ela é antropocêntrica. Ela vai apontar para o teu ego, para te encher, para te saciar. A Bíblia, ela tem um objetivo: salvação. A Bíblia, ela tem um ponto central: Cristo Jesus. A Bíblia, ela não é antropocêntrica, a Bíblia, ela é cristocêntrica. Então tudo que está na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, aponta somente para uma pessoa: Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então a história de José não aponta para mim e para você. A história de José aponta para Jesus Cristo. Costumamos dizer que é um tipo de Cristo, porque ele está anunciando o que aconteceria na vinda de Cristo. Agora, se você fazer um comparativo, eu não vou conseguir listar todos aqui, mas se você ler toda a história de José, fazer um comparativo, um compilado do que aconteceu na vida de José e aconteceu na vida de Jesus, você vai ver que há muita similaridade. Porque a história de José, sim, uma história real, não é conto de fadas, aconteceu, mas ela estava anunciando profeticamente a vida de Jesus. José, ele era aquele que cuidava de ovelhas. Jesus é o bom pastor e dá vida pelas suas ovelhas. José era o mais querido do filho de Israel. Jesus, o mais amado de todos, o Filho de Deus, o Deus encarnado. José foi vendido pelos irmãos pelo valor de um escravo. Jesus foi traído por Judas como valor de escravo. Permaneceu preso. José permaneceu preso. Jesus foi preso e morto, mas no terceiro dia ressuscitou em poder e glória, com toda a autoridade. Assim José, depois de sair da prisão, foi elevado ao cargo maior, à destra do faraó. Assim é Jesus Cristo. Foi colocado, depois da sua ressurreição, ele é o maior de toda a criação, à destra do Pai. José foi colocado naquele trono para salvar, ele foi enviado para salvar aquele povo que pereceria na fome. Jesus foi aquele que morreu na cruz para que eu e você não viéssemos perecer de fome, viemos perecer na escuridão. A história de José não é sobre mim, sobre você. A história de José aponta para aquele que viria anos e anos e anos após, chamado Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Salvador. A história de José aponta simplesmente e somente para Jesus Cristo. Então pare de dizer que você está como José. Porque a história de José aponta para Cristo. É para Cristo. É isso que nós devemos entender. Se você quer que a Bíblia aponte para você, tem textos que realmente apontam para nós. Quando dizem que nós somos pecadores. Que nós somos como trapo de imundícia. E esses textos se aplicam a nós, a essa humanidade caída. Mas quando fala de salvação, redenção, remissão, benção, prosperidade, vitória, não é sobre mim, sobre você, é sobre Cristo, é sobre o que ele fez por mim e por você. Então a história de José em momento nenhum se aplica a você. Você não é José. Se você for parar para pensar, se nós pararmos para pensar, nós não somos José, nós somos os irmãos de José. Nós somos os irmãos de José que jogaram ele no buraco, que venderam, que queria a morte dele, queria fazer tudo de mal com ele. Nós somos os irmãos de José
que vendemos o nosso irmão por valor de escravo. Nós somos a pior espécie que existe, pois o pecado habita em nós desde a nascença por causa do pecado de Adão. Então pare de dizer que eu estou como José. Não, você está como os irmãos de José. Você é como os irmãos de José. Porque como José é Cristo. Porque ele que foi designado para salvar uma nação. Cristo foi designado para morrer por todos e salvar a todos. Para que nele ninguém pereça, mas tenha a vida eterna. Então a história de José não aponta para você, mas sim para Cristo Jesus, aquele que te salvou e que te salva. Amém? Como prometido, eu falei que ia fazer essa aplicação, queria ter mais tempo para fazê-la. Eu tenho até umas anotações sobre isso, mas por motivo para não estender tanto o vídeo, e minha caneta caiu no chão. Vamos dar continuidade. Então, Salmos 50. Salmos 50. Salmos 50. Hoje é março, esqueci de falar, né? Hoje é março, dia 24 de 2026. Salmo 50 diz o seguinte: fala ao Senhor, o Deus Supremo, convoca toda a terra do nascente ao poente, desde Sião, perfeito em beleza, Deus resplandece. Nosso Deus vem, certamente não ficará calado. À sua frente vai um fogo devorador e ao seu redor uma violenta tempestade. Ele convoca os altos céus e a terra para o julgamento do seu povo. Ajunte os que me são fiéis, que mediante o sacrifício fizeram aliança comigo, e os céus proclamam a sua justiça, pois o próprio Deus é o juiz. Ouça, meu povo, pois eu falei, vou testemunhar contra você, Israel. Eu, que sou Deus, o seu Deus, não o acuso pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que vocês sempre me oferecem. Não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais, pois todos os animais da floresta são meus. Como são as cabeças do gado aos milhares das colinas. Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a vocês? Pois o mundo é meu, tudo que nele existe. Acaso como carne de touros ou bebo sangue de bodes? Ofereça a Deus um sacrifício à sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo. E clame a mim no dia da angústia, e eu os livrarei, e você me honrará. Mas ao ímpio Deus diz: que direito você tem de recitar as minhas leis ou de ficar repetindo a minha aliança? Olha que interessante. Os ímpios, né, ele está falando de recitar as minhas leis ou de ficar repetindo a minha aliança. É alguém que está dentro. Então o ímpio não é aquele que está fora da igreja. O ímpio não é somente aquele que está servindo ao mundo, que não vai para a igreja, que não sei o que lá. Não, ele é ímpio também. Mas existe dentro da igreja pessoas que recitam a palavra de Deus, que fica se enquadrado nessa aliança, que diz estar enquadrado nessa aliança do Senhor, mas é ímpio. Está dentro da igreja, diz ser igreja, mas é ímpio. Tome cuidado. Tome cuidado para você não estar dentro da igreja e ser um ímpio. Porque se você estiver dentro da igreja e ser um ímpio, nada te diferencia daquele que não está na igreja e também é um ímpio.
Ah, irmão, eu estou na igreja, não todo domingo para a igreja, como eu posso ser um ímpio? É um ímpio. Olhe para si mesmo. Olhe para os teus atos. Se a pessoa que te vê de fora vê Cristo em você, você é um justo. Mas se ela não vê Cristo em você, mesmo você indo todos os domingos para a igreja, você é um ímpio. Então não basta recitar as leis do Senhor, não basta ficar repetindo a aliança do Senhor, se você é um ímpio. Pois você odeia a minha disciplina e dá às coisas minhas palavras. Você vê um ladrão e já se torna seu cúmplice, e com adúltero se mistura. Sua boca está cheia de maldade, a sua língua fórmula a fraude. Deliberadamente você fala contra o seu irmão e calúnia o filho da sua própria mãe. Ficaria eu calado diante de tudo que você tem feito? Você pensa que eu sou como você? Mas agora eu o acusarei diretamente, sem omitir coisa alguma. Considerem isso. Vocês que se esquecem de Deus, caso contrário, o despedaçarei, sem que ninguém os livre. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Andar nos caminhos aqui não é estar dentro da igreja todo domingo. Andar nos caminhos do Senhor é seguir Cristo de verdade, é negar a si mesmo, é dedicar a sua vida ao Senhor, ter devoção ao Senhor, é com gratidão oferecer ao Senhor adoração. Isso é andar nos caminhos de Deus e obedecendo a sua palavra. Glória a Deus. Mateus. Salmo sempre maravilhoso, né? Salmoterapia. Salmoterapia. Mateus, capítulo 26. A conspiração contra Jesus, né? Diz o seguinte: tendo dito essas coisas, Jesus aos seus discípulos: como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás. E juntos planejaram prender Jesus. A traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus. Quando ele se encontrava reclinado à mesa, os discípulos, ao ver isso, ficaram indignados e perguntaram: por que esse desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Na verdade, quem fala isso é o Judas, né? Percebendo isso, Jesus lhe disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro onde este evangelho for anunciado, também o que ela faz será contado em sua memória. Meu, que poder! Que poder que o Senhor, que mudança que o evangelho traz referente à visão feminina.
A mulher não tinha poder nenhum, a mulher não tinha direito de fala, a mulher não tinha nada, a mulher simplesmente era uma pessoa que cuidava dos filhos e da casa. A mulher, nesse contexto judaico, ela não tinha respeito nenhum pelo homem. O que ela falava não se validava. Mas o Senhor disse aqui que o que ela fez, deixa eu achar, eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro, onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Isso já passou mais de 2000 anos e nós estamos lembrando dessa mulher nesse dia. O evangelho, quando ele vem, ele transforma todas as coisas. Ele transformou aqui o Jesus Cristo através do evangelho, transformou a mulher na sociedade. Aquela que não tinha voz, que não era ouvida, através do evangelho, através de Cristo, passou a ser ouvida e a ser conhecida e respeitada. Isso foi através do evangelho. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariote, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: o que me darão se eu entregar a vocês? O que me darão se eu o entregar a vocês? Eles fizeram o preço, 30 moedas de prata. 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. 30 moedas de prata. José foi vendido pelos seus irmãos, foi entregue aos comerciantes que iam para o Egito por 20 moedas de pratas. Judas vendeu e traiu Jesus por 30 moedas de prata, ou seja, um valor de um escravo. Jesus foi vendido como escravo. José foi vendido como escravo. Viu só como a história de José aponta para Cristo. Continuando. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiam-se a Jesus e lhe perguntaram: onde que prepararemos a refeição da Páscoa? A refeição da Páscoa. Nós estamos chegando na Páscoa, né? A Páscoa não é sobre um coelho que bota ovos de chocolate. Onde celebraremos a refeição da Páscoa. Então a Páscoa era uma refeição. Era um dinner, era um jantar que eles comemoravam desde a época que saiu do Egito. Então eles comemoravam a Páscoa comendo um cordeiro, com pão sem fermento e ervas amargas, que tinha tudo um significado. Significado esse que aponta para Cristo. Lembra-se? A Bíblia toda aponta para Cristo. A mensagem central de Gênesis e Apocalipse é Jesus Cristo. Ele respondeu dizendo: entrem na cidade, procurem um certo homem e lhe disserem: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus o havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava inclinado à mesa com os 12. E enquanto estava comendo, ele disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe uns para os outros: com certeza, não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo no mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito ao seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Mas ai daquele que trai Jesus Cristo, que nega, que vira as costas. E negar não é somente falar, eu não acredito em Cristo, ele não vive. Negar para um cristão
é quando você se adequa às coisas do mundo. Quando você para de exalar o perfume de Cristo, você está negando ao Senhor. Seria não haver nascido. Ou seja, melhor que nem tivesse nascido. Então Judas, que havia traí-lo, então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Hipócrita, né? Mas Jesus afirmou: sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças e partiu, e os deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam. Isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. O que perdoa o pecado não é o batismo. O que perdoa o pecado é o sangue de Jesus derramado na cruz. É o sacrifício dele que perdoa o pecado. Eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês, no reino do meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhe disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas, depois de ressuscitar, irei diante de vocês para a Galiléia. Isso aqui é uma informação tão importante. Versículo 32, porque ele está falando, né? Ele fala aqui, né? Que mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Antes que o galo cante, li errado. Jesus respondeu: assegure-lhe que, olha só como uma vírgula faz uma diferença, né? Assegure-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Jesus deve ter olhado para Pedro e falado: não sabe de nada, inocente. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse: senta-se aqui, enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, né? João e Tiago. E começou a entristecer-se e a angustiar-se. O sofrimento de Jesus não foi só na cruz. O sofrimento de Jesus começa aqui no Getsemane. Aqui ele já começa como... E é tão interessante que o Getsemane era o lugar onde era a prensa, era extraído, né? Havia prensas de azeitonas, onde extraía o sumo, o óleo da azeitona. Então a azeitona era prensada ali e arrancando todas as suas propriedades, todo o que podia extrair da oliveira. Jesus vai para o lugar do Getsemane, onde ele é prensado pela angústia, pela tristeza, pela dor, por causa de mim e de você. Meu Deus. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Vigiem comigo. O Senhor sempre nos orienta a vigiar. Indo um pouco mais adiante, prostou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice.
Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora. E perguntou ele a Pedro: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Retirou-se outra vez para orar. Isso porque Pedro aqui falou que não ia negar Jesus nem a pau, mas não conseguiu vencer nenhum sono, né? Não conseguiu nem vigiar. Retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu beba, faça a tua vontade. Quando voltou de novo, encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhe disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantam-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Aqui Mateus não narra, mas no Evangelho de Lucas é narrado que nesse momento da oração de Jesus, aqui no Getsemane, essa pressão foi tão forte, essa angústia que Jesus sentiu foi tão forte, essa angústia, essa tristeza de morte que ele fala aqui, foi tão forte que o evangelista Lucas, que também é médico, ele relata que Jesus, ele suou sangue. O nível de estresse, o nível de pressão que Jesus estava aqui recebendo era tão grande que ele suou sangue. Isso na ciência se chama hematitrose. Quando o nível do ser humano chega a um estado terrível de pressão, opressão no seu suor, os poros se abrem e o seu suor mina sangue. Ou seja, Jesus começou a derramar sangue por mim e por você em oração no Getsemane. Em oração, Jesus já começou a derramar sangue por nós. Meu Deus. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviadas pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou: amigo, o quê? O que traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada. Pedrão. Puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai e ele não me colocar imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Uma legião é composta por 6.000. Legião aqui é um termo romano, né? Legião é a quantidade, é como se fosse um esquadrão de soldados. Então legião vamos dizer assim, um esquadrão de soldados com 6.000 soldados. Então Jesus está falando, imediatamente à minha disposição de 12 legiões de anjos, olha só, são muitos. Como então se cumpriram as escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer desta forma? O que acontece aqui? O que eu tiro desse texto, onde Pedro ali saca da espada e arranca a orelha desse servo, que Lucas chama ele de Malco, nós devemos entender que é o seguinte: para defender o Evangelho, para defender a Jesus Cristo, nós não precisamos arrancar a orelha de Malco. Para defender o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
Nós não precisamos de espada para machucar e ferir ninguém. Para defender Jesus Cristo, nós não precisamos arrancar a orelha de ninguém. Nós defendemos Jesus Cristo com as nossas ações. Nós defendemos Jesus Cristo com a pregação do Evangelho, com a pregação da palavra. Nós defendemos Jesus Cristo amando uns aos outros. Nós defendemos Jesus Cristo amando o próximo, mesmo que ele queira arrancar a nossa orelha. Nós defendemos a Jesus Cristo quando nós estendemos as mãos para aqueles que são pequeninos. É dessa maneira que nós defendemos Jesus Cristo. Defender Jesus Cristo não é por um confronto, debater se é isso, se não é isso. Defender Jesus Cristo é guardar a fé, é discipular, é entregar o Evangelho. Isso é defender Jesus Cristo. Defender Jesus Cristo não é ir numa rede social e criticar denominação A, B ou C. Defender Jesus Cristo é anunciar o Evangelho em uma rede social. Então, para defender Jesus Cristo, nós não precisamos arrancar a orelha de ninguém. Nós não precisamos sacar a espada da bainha e ferir alguém. Para defender Jesus Cristo, nós só precisamos obedecer os seus mandamentos. Naquela hora, Jesus disse à multidão: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Todos os dias eu estive ensinando no templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se havia reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e assentou-se com os guardas para ver o que aconteceria. Os chefes dos sacerdotes e todos os sinédrios estavam procurando um depoimento falso contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte. Mas nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Finalmente se apresentaram duas, que declararam: este homem disse, sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: você não vai responder à acusação que lhes fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: exijo que você jure pelo Deus vivo. Se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos. Tu mesmo o disseste. E respondeu Jesus: mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Amém. Vou ler de novo. Chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse: blasfemou! Só que só no ato dele rasgar aquela veste foi algo pecaminoso o que ele fez. As vestes sacerdotais, vestes essas que foram instruídas por Deus lá em Moisés. Então quando ele rasga a veste, ele comete um sacrilégio. Então aquilo, por mais que ele achava que aquilo era um desrespeito, ele rasgou, ele menosprezou aquilo que era santo, as roupas, as vestes sacerdotais. Então olha só como que chega, né? O caráter de uma pessoa, o ódio de uma pessoa. Ele estava condenando Jesus por blasfêmia contra Jesus, falava, mas ele rasgou as vestes sacerdotais. Nós vamos ler Êxodo, né? E vamos entender um pouco sobre essas coisas também. Blasfemou, porque precisamos de mais testemunhas.
Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia. O que acham? É réu de morte, responderam eles. Então alguns lhes cuspiram no rosto e lhe deram murros. Outros lhes davam tapa e diziam: profetiza-nos, Cristo. Quem foi que lhe bateu? Pedro estava sentado no pátio e uma criada aproximou-se dele e disse: você também estava com Jesus o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei o que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: não conheço esse homem. Então, pouco tempo depois, os que estavam ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Pedro era da mesma região que Jesus, então eles tinham um leve sotaque. Certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar. Olha só, ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente, um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Meu Deus. Essa cena é tão maravilhosa que toda vez que eu leio, eu lembro do filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, que narra perfeitamente essa história. Pedro, ele está ali no pátio, e de onde ele está no filme, né? Isso é no filme. Ele consegue ver o que está acontecendo com Jesus lá dentro. Por uma fresta, por alguma coisa, ele vê. E no momento que Pedro nega as 3 vezes, no filme, Jesus olha para ele, já todo machucado, pontapés, socos, tapas, guspes. Jesus olha para ele assim e falou: eu disse. E Pedro aqui, ele chora amargamente. Por quê? Porque não vigiou. O Senhor Jesus havia alertado o que ele iria fazer e mandou ele vigiar. E mesmo assim ele não vigiou. O Senhor nos alerta de todas as coisas. O Senhor já nos ensinou o caminho dele através da palavra revelada. E pede que nós seguimos os seus mandamentos, os seguimos, confiemos nele. E o Senhor sempre vem nos pedindo no Novo Testamento todo. Nós vemos isso nas cartas, nas epístolas pastorais, em Apocalipse, para que nós vigiamos. Meu irmão e minha irmã, vamos vigiar, pois o Filho do Homem está sentado à direita do Poderoso e ele virá em nuvens para buscar aqueles que são seus, aqueles que estão vigiando, aqueles que são como as virgens prudentes, estão esperando e vigiando. Nós devemos vigiar, porque não sabemos a hora, o dia, o momento que o Senhor Jesus virá. E se nesse momento que ele vir, nós estivermos dormindo, não estivermos vigiando, nós ficaremos para trás. Então o Senhor nos ensina a vigiar. O decorrer dessa história é maravilhoso. Pedro, ele nega Jesus. Pedro também trai Jesus, assim como Judas traiu. Só que há uma grande diferença entre Judas e entre Pedro. Por quê? Os dois cometeram a mesma coisa, traíram Jesus. Negaram a Jesus. E Jesus disse: aquele que me negar diante do homem, eu negarei diante de Deus. Só que o caminho que Judas tomou foi diferente que o caminho que Pedro tomou. Nós veremos isso nos próximos capítulos. Que Deus abençoe teu dia, que Deus abençoe esta tua terça-feira e nos vemos aqui amanhã nesse devocional Café em Deus.
Gilô. Graça e paz, te espero amanhã aqui. Fiquem com Deus. Shalom, shalom. Com Jesus à mesa, tudo faz sentido. Café em Deus, meu abrigo preferido.